Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Casas lotéricas abertas até sábado. Decisão tomada para evitar cenas como essa daí que você está vendo. Filas gigantes na reabertura das lojas. A dor de uma família que perdeu 4 parentes, todos vítimas da Covid. Já são quase 8.000 mortes no Espírito Santo. Entre as vítimas, o Frei do Convento da Penha, Frei Luiz Flávio, ficou internado por quase 15 dias. A imunização contra o coronavírus. O estado recebe hoje mais de 80.000 doses da vacina. Novas denúncias contra a motorista que está assediando mulheres na Serra. As vítimas pedem investigação do crime. O vírus da fome que brotou na pandemia. Milhares de famílias dependem de doações para se alimentar. E a importância dos voluntários que se unem para distribuir cestas básicas à população carente. E gestos simples também fazem toda a diferença. Na Serra, surgiu uma Rapunzel solidária. Dona Arinda está em isolamento social, mas encontrou uma maneira bem criativa de doar comida e roupas. Ela desce tudo pela corda. Quem passa na rua mata a fome, aquece o corpo e a alma com esse exemplo de amor ao próximo. Não deixe de ver e se inspirar também. Lindo! TN1 volta já já. Estamos de volta agora, 11 horas e 42 minutos. Depois das filas gigantes na reabertura, o governo liberou o funcionamento de casas lotéricas de segunda a sábado. Pois é, a repórter Vanessa Calmon está ao vivo em Campo Grande, Cariacica, e vai mostrar pra gente como é que tá agora o movimento das lotéricas e do comércio ali da região. Tô vendo que já tem muita aglomeração aí atrás de você, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa. Olha só, o governo liberou mesmo o funcionamento das lotéricas como serviço essencial. Mas, como vocês podem ver aqui, a cena não é muito diferente da de ontem não, viu, gente? Aqui nessa lotérica, que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, tá muito movimentado. A gente até se assustou quando chegou aqui e nos deparamos com essa fila enorme, muita gente esperando para entrar na lotérica. Isso porque depois da liberação do governo, as lotéricas podem funcionar de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Mas mesmo assim, tem muita aglomeração, tem muita gente na fila. Realmente uma cena assustadora. Agora, além dessa movimentação aqui, dessa lotérica lotada, a gente percebe que o comércio, de uma forma geral, também está muito movimentado. Eu dei uma circulada aqui pelas lojas e o que a gente percebeu é que muitas pessoas estão nas ruas. Todas as lojas estão abertas, percebemos que muitas lojas, inclusive, fizeram promoções para atrair ainda mais os clientes e, de fato, eles vieram às ruas. Agora, outra coisa que a gente percebe também é que, infelizmente, muita gente desrespeita ainda o uso, por exemplo, das máscaras. Muita gente usando as máscaras de forma errada, usando no queixo ou então sem máscara também. Então, está de fato uma situação muito complicada para o risco extremo que estamos vivendo nesse momento aqui na Grande Vitória. O comércio está permitido o funcionamento de quarta a sexta, né? Hoje é quinta-feira, funciona até amanhã. Comércio de rua de 10 da manhã até às 6 da tarde, mas de fato toda essa movimentação, principalmente aqui na Expedito Garcia, em Campo Grande, essa movimentação assusta e preocupa, viu? Inclusive essa fila aqui também, essa aglomeração, não está muito bonito não. Bruna, George... Zé, não precisa desse desespero, né? A gente sabe que todo mundo tem contas para pagar, tem pendências para resolver, mas vai estar aberto até às 20 horas, gente, no sábado também. Então é bom evitar a aglomeração. Chegou na casa lotérica, viu que tem muita gente, volta, tenta voltar mais tarde, não precisa ficar ali no meio de todo mundo aglomerado, né? Não tem necessidade. Vanessa, obrigada aí pelas informações, viu? Olha, fuzil, submetralhadoras e um rifle. O armamento pesado foi encontrado pela polícia no bairro Oriente, em Cariacica. O material estava na casa de um homem que seria o braço direito do chefe do tráfico na região. A maioria das armas foi encontrada dentro de uma casa do bairro Oriente, em Cariacica. O armamento pesado chamou a atenção até dos militares. Apreensão de 4 armas de fogo, bastante munição aí nessa área de conflito aí, Itacibá Oriente. Munições aí de 7,62. Além do fuzil de calibre 7,62, os policiais encontraram 2 submetralhadoras, um rifle, munição, carregadores e um colete à prova de balas.
A Força Tática fazia uma saturação na região por causa dos recentes confrontos entre traficantes. Os militares avistaram um carro em atitude suspeita e realizaram a abordagem. No veículo estava um homem de 43 anos e uma das armas apreendidas. Foi realizada a abordagem ao mesmo. De imediato ali logramos êxito em arrecadar uma submetralhadora calibre 380, municiada. De acordo com a polícia, traficantes de Itacibá e do bairro Oriente estão em guerra e as armas seriam usadas para intimidar os rivais. Eles usam aí principalmente para intimidar moradores ali da região que são contra o crime naquela região, né? E também para postar em redes sociais para mostrar aí para as gangues rivais aí que eles têm esse tipo de armamento, né? Para intimidar também as gangues rivais. Os militares informaram que o suspeito que estava com as armas é braço direito do chefe do tráfico de drogas na região. A gente, através de informações aí de 181, de denúncias anônimas e de moradores também que não se identificam ali para a polícia, mas que sempre estão prestando esse apoio aí a gente, informaram aí que esse rapaz ele atua aí como o braço direito ali do dono do tráfico, né, da região local ali, atuando nessa função de guardando as armas, de levando quando precisa, de fazer essa arrecadação do dinheiro também na localidade ali do tráfico, de fazer esse transporte de drogas também. Todo o material apreendido e o suspeito que não tinha passagem pela polícia foram conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e também de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Olha, a Suzy Faria traz outras informações sobre essa apreensão de armamentos pesados no bairro de Cariacica. Ô Suzy, você já sabe como essas armas chegaram? Bom dia para você. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Jorge, como elas chegaram, a gente ainda não sabe. A polícia ainda não tem essa informação. Mas que elas seriam usadas para alimentar essa guerra que nós estamos mostrando desde o último final de semana lá no bairro de Oriente, Itacibá, sim, elas seriam usadas. A informação que nós tivemos é que essa pessoa que foi preso nessa operação da polícia seria o fornecedor dessas armas para esta guerra que está acontecendo e que envolveriam bairros de Cariacica e também de Vila Velha. Há informações, inclusive, que teriam envolvimento do bairro Santa Rosa, o bairro de Cobi de Baixo, que ontem, inclusive, registrou um assassinato lá nesse bairro. E, de acordo com as investigações, a pessoa que morreu lá no bairro de Cobi de Baixo teria ligação com essa guerra que está acontecendo em Itacibá. A informação inicial que nós temos, porque ainda está sendo investigada, vai se confirmar ou não, é que essas pessoas de fora, Cobi e Santa Rosa, estariam querendo tomar o tráfico ali daquela região de Itacibá e Oriente. Bairro Oriente que há anos atrás chegava a render o tráfico mensal naquele local em mais de R$1 milhão. Só para vocês terem ideia do que significa o tráfico no bairro Oriente. Mais de R$1 milhão eram arrecadados há cerca de 3, 4, 5 anos atrás naquela região ali. Então é um local que cresce o olho. E que o pessoal ali de Santa Rosa, Morro do Quiabo, Cobi de Baixo, estariam se unindo para tentar pegar aí essa área que é bem lucrativa, na verdade, né? Mas essas são as primeiras investigações. Tanto que a gente já sabe, por exemplo, que está circulando nas redes sociais um áudio de um traficante que seria dono ali do local. E esse traficante disse que já não está mais aqui, que mora em Belo Horizonte, que não tem nada a ver com isso, que o pessoal que está querendo tomar aquele local, envolvendo o nome dele, ele não teria nada a ver com isso. Mas tudo isso aí, como eu acabei de dizer para vocês, está sob investigação da polícia. E assim que essas informações foram confirmadas, a gente volta a comentar sobre esse assunto. Viu, George e Bruna? Tá certo, Suzy. Você também tem outras informações sobre uma história meio estranha, né? A polícia encontrou uma carne de cavalo que talvez seria comercializada. Que história é essa? Pois é, menina. Isso aconteceu lá em Retiro do Congo, Vila Velha. A polícia recebeu uma ligação pedindo ajuda porque um rapaz de 18 anos de idade estava se sentindo ameaçado. As ameaças eram de morte. Aí os policiais foram lá ver. E Retiro do Congo é uma área rural aqui de Vila Velha. É uma área bem afastada. Quando os policiais chegaram lá, se depararam com uma situação meio estranha.
2 pessoas estavam colocando o material dentro de um carro. Quando os policiais foram checar para ver o que estava acontecendo, eles 2 fugiram. Os policiais foram atrás e pegaram um. Dentro do carro, surpresa, estava um cavalo que tinha sido sacrificado, tinha sido com as partes cortadas para serem provavelmente comercializadas. Inclusive, a pessoa que fez isso com o cavalo teria um comércio na serra. Daí que vem a suspeita de que essa carne poderia ser levada para a serra para ser comercializada lá. O carro, a carne e os envolvidos, tanto a vítima como um dos detidos, foram parar no DPJ de Vila Velha, lá na delegacia regional, e prestaram depoimento. A vítima contou tudo o que se passou, que ele estava sendo ameaçado de morte, que inclusive chegou a comentar que um dos acusados, o que fugiu, ele teria dito que ele estaria sendo engordado para ser morto. Olha só o termo que foi utilizado. Ele foi liberado e o outro detido também acabou sendo liberado pela polícia. Assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Já a carne, essa daí seria, o delegado de plantão ligou para a vigilância sanitária, é bem provável que ela seja apreendida para ser incinerada, já que não é um consumo comum para nós, carne de cavalo. E é uma situação inusitada, né? Agora, os envolvidos estão soltos, vamos ver como é que essa situação se desenrola. O rapaz estava morando de favor no Retiro do Congo há cerca de 1 mês e estava sendo ameaçado, imaginem, pelo proprietário da casa que permitiu que ele ficasse ali. O rapaz contou para a polícia que ele estava dentro do programa de proteção à criança e ao adolescente por ter sido ameaçado em Vitória. E parece que a pessoa que o ameaçou descobriu que ele estava lá em Vila Velha e continuou com essas ameaças. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com mais informações para a gente, tá? É verdade. Eu acho que a Suzy tem informações também sobre um incêndio que aconteceu agora há pouco, no final da manhã, no Hospital Infantil de Vitória, né, Suzy? Pois é, Bruna, tenho sim. A informação é que esse incêndio, apesar de pequena proporção, causou muita confusão dentro do HPM, onde também funciona o pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. Teria acontecido em um ar-condicionado, que queimou por completo. Só que a fumaça do ar-condicionado se espalhou pelo ambiente ali, causando muita confusão, medo. O pessoal saiu correndo de um lado para o outro, mas no final, 2 policiais do Corpo de Bombeiros que estavam lá conseguiram conter o incêndio e acabar com todo o problema que estava sendo gerado. Não causou qualquer ferimento, mas sim muito incômodo e inconveniente aquela fumaça. A informação é que o laudo sobre o que aconteceu, se foi um curto-circuito na rede elétrica, se foi um problema do próprio aparelho, esse laudo vai ser confeccionado e só deve ser liberado aí por volta de uns 40 dias. Mas volto a dizer que o incêndio aconteceu em um aparelho de ar-condicionado sem causar qualquer tipo de ferimento a qualquer pessoa dentro do HPM Hospital Infantil. Graças a Deus, não é, pessoal? Porque dentro de um hospital a situação é bem complicada. A fumaça já gerou um problema grande. Imagina um incêndio, não é mesmo? George e Bruna, é com vocês. Tá certo, Suzy. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Obrigada aí pelas informações, Suzy, mais uma vez. Olha, agora há pouco a gente falou da apreensão de armas em Cariacica. Teve mais apreensão, só que em Vila Velha, viu? Armas e drogas foram encontradas durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal. As armas e as drogas foram encontradas em 2 bairros diferentes de Vila Velha. A primeira ocorrência foi em Santa Rita. Dentro de uma casa do bairro, os agentes encontraram uma pistola 380, 2 carregadores, munição e pedras de crack. Prosseguimos até essa residência. De fato, comprovamos a materialidade. Foi apreendida uma pistola, 2 carregadores, porção de entorpecente. Depois, os agentes seguiram até Barra Mares e localizaram mais uma arma e drogas em outra casa. A polícia já sabe quem são os proprietários e que eles são envolvidos com o tráfico de drogas. Continuamos operando integrados, fomos para a região da Grande Terra Vermelha, onde também é palco de conflito armado entre os bairros lá. E mais uma vez recebemos informações de uma outra residência, no mesmo estilo desta da Grande Santa Rita, que estaria com armas de fogo
e entorpecentes, onde essa residência estava a porção de crack, cocaína, maconha, além de arma de fogo. Durante a operação, ninguém foi preso, mas a polícia segue em busca dos suspeitos, principalmente nas regiões de guerra do tráfico. Ultimamente, essa questão de guerra de tráfico e homicídios tem sido bem intensa. A gente tem feito um trabalho bem específico em conjunto para justamente retirar essas armas da rua, prender as pessoas que estão envolvidas e colaborar trazendo a paz social novamente. Olha, as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor de departamento de balística, juntamente com as munições. A droga será encaminhada para o laboratório de química legal da Polícia Civil. Uma suspeita de bomba numa agência bancária assustou os moradores de Jardim Limoeiro, na Serra. A agência, que fica na Avenida Norte Sul, foi cercada por policiais militares na noite de ontem. O trânsito, inclusive, chegou a ser interditado na região. Tudo começou depois que populares acionaram os CIODs informando terem visto uma fumaça dentro do banco. Após analisar o imóvel, os policiais não encontraram sinais de arrombamento nem focos de incêndio. A fumaça seria do dispositivo de segurança do banco. A ocorrência foi encerrada. A polícia prendeu um bandido que conseguiu escapar da delegacia de Mimoso do Sul após quebrar o cadeado da cela. A fuga de Rodrigo Guimarães Assis, conhecido como Catingudo, aconteceu na terça-feira dessa semana, pouco antes de ser transferido para o presídio. Ele foi levado para o local após cumprimento de mandado de prisão. Catingudo aproveitou o horário do almoço, momento em que a delegacia estava com poucos policiais, e saiu sem ser notado. Buscas foram feitas na região e ontem ele acabou preso. O bandido, de 23 anos, é acusado de tráfico e extorsão e agora já está no presídio. Vamos falar agora da pandemia, do coronavírus, doença que tem tirado a vida de muita gente aqui no estado. Vamos atualizar os números. De ontem para hoje foram 70 vidas perdidas e mais de 2.500 novos casos confirmados. O painel já está aí. Até o momento você vê que o estado registra 7.947 mortes no total e quase 396 mil casos confirmados da doença. O número de curados também aos poucos vem crescendo, né? A gente já passa aí dos 366 mil pacientes que conseguiram se recuperar. Pois é, se para quem perdeu um parente para a Covid já é muito difícil, imagina como é a dor de quem teve que enterrar 4 familiares. Meu Deus, foi o que aconteceu com o Fernando. Ele perdeu o pai, o sogro, a mãe e também o primo. O seu Zé Carlos, a dona Genila, o seu Persiliano, o Walter, a Patrícia. Os 5 são só alguns dos mais de 7.800 mortos por conta da Covid no Espírito Santo. Muito mais do que dar nomes, o Fernando, ele pode dar sentimento a 4 deles. A última vez que ele viu o pai, esse senhor animado aí, ó, dançando forró, foi quando ele deu entrada no hospital no ano passado. Ele chegou até a passar mensagens para a gente, dizendo que estava bem, já iria receber a alta, mas aí sentiu mal, com a falta de ar. E aí depois foi diagnosticado Covid, muito rápido, né? Em seguida, ele perdeu o tio, que também era sogro dele, o seu Persiliano, que o chamava de filho homem que ele não teve. 3 dias depois foi a vez da dona Genila, a mãe, também não resistia a essa batalha. Todos eles não tinham histórico de doença, né? O meu sogro era ativo, com 70 anos, trabalhava todos os dias. O meu pai trabalhava todos os dias. E tiveram a infelicidade de contrair essa doença e vieram a óbito. Só ele, que perdeu a mãe, o pai, o sogro e a família, sabem a dor que passaram, a devastação de tantas mortes em tão pouco tempo. Uma dor que ele não deseja para ninguém, nem mesmo para quem nega o que vivemos hoje. Eu queria que as pessoas tivessem consciência para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho mesmo. Seu filho pode ir antes de você. Hoje a doença não está escolhendo, ela está matando. Na última semana ele perdeu um primo, que tinha cerca de 50 anos. É que atualmente o vírus não escolhe mais idade, sexo, comorbidade. Um triste exemplo é da professora Patrícia Marques. Ela tinha apenas 49 anos, morava em Guarapari e morreu nesta segunda-feira. Um enterro entre parentes mais próximos e os amigos distantes observando, seguindo o protocolo necessário, homenageando a professora.
Como eu disse, o vírus ele não escolhe mais por idade, comorbidade, sexo. E quem confirma esse comportamento é o médico intensivista que atua na linha de frente. Hoje está pegando todo mundo e muitos pacientes jovens. Estou com um paciente de 31 anos entubado, grave, né? E a gente vê que o vírus está expondo todo mundo ao risco, né? Não tem hoje mais um perfil específico como tinha no começo da pandemia. Agora todos nós estamos sujeitos e expostos a ele. Quando a gente fala de vida, a gente fala de algo muito importante. E o apelo não é só feito pela imprensa, não. O apelo ele também é feito pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente e também por quem perdeu quase que uma família inteira. Essa doença, a gente sabe que ela é contagiosa, ela mata. E o que eu tenho visto são pessoas brincando com essa doença ainda. Não esperem chegar alguém próximo, alguém da sua família, alguém que você ame, para poder tomar as medidas que precisam ser tomadas. Comecem a agir agora, porque senão cada vez mais óbitos vão surgir durante os dias. E lamentavelmente, nem chegando às vezes a pessoa toma consciência, né, Bruna? É verdade. Vamos ver como é que está a ocupação dos leitos de UTI em todo o estado? Olha só, nesse momento está em 92,97%, na região metropolitana 94%, no sul 91%, na região central também 91% e no norte 90%, todos acima de 90%. Agora, um outro fato que chama a atenção é a ocupação de enfermarias. Vamos ver como é que está a ocupação de enfermaria, está bem abaixo do número de UTIs, olha, está em 78%. Na região metropolitana 80%, no sul 77%, na região central 79% e no norte 67%. Ou seja, logo depois dessas medidas, começou a diminuir o número de pessoas internadas nos leitos de enfermaria, não é, Bruno? Verdade, se a pessoa não chega nem para a enfermaria, não vai para a UTI, né? Esse número é muito bom. A pesquisadora da UFES, professora Etel Maciel, analisou esses dados, principalmente essa queda na ocupação dos leitos de enfermaria. Vamos ver. Parece que estamos vendo agora uma redução de casos mais graves, uma diminuição de procura pelo leito de enfermarias. A evolução de leito de UTI, ela demora um pouco mais, porque ela se dá a partir de casos que se contaminaram há 4, 5 semanas atrás, que evoluíram para uma gravidade, foram internados e cujo quadro ficou um pouco mais grave, precisou de UTI. Então, é mais ou menos aí como se a gente estivesse vendo hoje o que aconteceu 4 semanas atrás, no passado. Então, a gente começa a ver primeiro uma redução dos leitos de enfermaria e depois, uma semana e meia depois, uma redução dos leitos de UTI. Então, o que nós começamos a ver essa semana é o resultado das estratégias de diminuição de infecção, diminuição de transmissão que se deu a partir das medidas que foram adotadas aqui no estado do Espírito Santo. Principalmente essas últimas medidas de diminuição de circulação de transporte coletivo, que é um local importante de transmissão, muitas aglomerações, né? E a gente começa então a ver esse resultado. Ainda estamos mantendo um número alto de pessoas contaminadas todos os dias. A gente precisa reduzir um pouco mais isso para que a gente tenha resultados melhores na diminuição de casos e de óbitos. Mas, sem dúvida, uma pequena diminuição agora na procura por internação de leitos de enfermaria já reflete essas medidas que foram adotadas aqui no estado do Espírito Santo. Pois é, gente, a nossa esperança mesmo é a vacina, né? E Vila Velha abre daqui a pouco, às 3 da tarde, o agendamento de vacina para idosos de 60 a 64 anos. Serão 12 mil vagas para a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A vacinação acontece amanhã e sábado em 9 unidades, entre elas a UVV, o ginásio Tartarugão e o CAIC de Terra Vermelha. A população acamada está sendo vacinada em casa pelas equipes de saúde. Para isso, é necessário fazer o cadastro, também disponível no site da Prefeitura de Vila Velha. Até agora, o município já aplicou mais de 67 mil doses da vacina. Então, fique atento. Agendamento em Vila Velha às 3 da tarde de hoje. E as outras prefeituras da Grande Vitória aguardam a chegada da remessa para abrir o agendamento.
gente vê que a vacinação está avançando. Vamos aproveitar para ver como é que está o vacinômetro atualizado pelo governo do estado. Até o momento, 417.551 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 102.285 foram imunizadas com a segunda dose. Jorge falou que as outras prefeituras da Grande Vitória estão aguardando, a chegada de mais lotes da vacina. E hoje, pela manhã, o governador do estado anunciou a chegada de mais uma remessa de vacinas. Notícia boa. São 84.350 doses de vacina para dar continuidade à imunização da população capixaba. Pois é, gente, agora vamos voltar aos assuntos de polícia, porque está na cadeia um dos chefes do tráfico de drogas em Viana. Ele foi preso numa casa de praia em Fundão. O suspeito tinha uma vida de luxo e ostentação. Com ele, foram apreendidas armas valiosas e uma grande quantidade de crack. O material foi encontrado na casa de um dos chefes do tráfico de Viana, que comanda os bairros de Nova Betânia, Vila Betânia e Areinha. Estava enterrada. Além dos 14 tabletes de crack, os policiais encontraram ainda munição de vários calibres, muitas armas, entre elas pistolas, sendo 2 de brinquedo, 2 revólveres, uma espingarda calibre 12 e esta outra arma longa, que é uma arma esportiva, mas que à noite engana bem. O delegado-chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, destacou que entre as armas está esse revólver de calibre 357, pouco comum de ser visto e bastante valioso. Uma arma de altíssima potencialidade, um stop power violento, não é uma arma comum de você se ver, então ele tinha um braço armado muito forte. De acordo com o delegado, esses 14 tabletes de crack renderiam 56 mil pedras, que colocadas no mercado renderiam para o traficante 350 mil reais e que agora estão fora de circulação. A operação do DENARC prendeu o traficante de 30 anos de idade em Fundão, numa casa de veraneio. Ele não ofereceu resistência. Um rapaz de 30 anos que chefia, que ostenta uma vida de carros de luxo, casas, viagens, garotas de programa, inclusive. E ele foi preso na cidade de Fundão e a droga numa residência que já ficou confirmada que é dele. Foi encontrado 14 quilos de droga. Esses 14 quilos produzem 56 mil pedras de crack, de alto poder destrutivo para seus usuários. 56 mil pedras de crack e um valor de mercado de 350 mil reais. Tudo isso que com a operação da DENARC acabou saindo de circulação aqui da Grande Vitória. Além de que esse traficante de apenas 30 anos de idade fornecia armas para alguns blocos, algumas facções na Grande Vitória. De acordo com o delegado Alexandre Falcão, que foi o coordenador dessa operação, esse traficante era bem respeitado no meio. E ele, inclusive, tem suspeitas de ter participado de alguns homicídios. Essa operação agora vai continuar, mas em conjunto com a DHPP, exatamente de acordo com o delegado, para que seja esclarecido quantos homicídios esse traficante de 30 anos de idade cometeu. E mais, viu, Jorge e Bruna? Ele tinha a ação dele ali na região, como eu já falei, Vila Betânia, Nova Betânia, Areinha. Mas ele, apesar da família morar na região, não ficava ali não, viu? Ele não tinha endereço certo, como vocês mesmos disseram, tinha uma vida de luxo, traficava, vendia armas aí para as facções da Grande Vitória, impunha respeito pelo armamento que ele tinha, esse poder bélico, que segundo o delegado, que vocês viram aí, uma arma de um calibre que é considerado bem raro de circular aí pelo mercado, esse revólver 357, que de acordo com o chefe da Polícia Civil, o delegado Darcy Arruda, também impõe respeito a quem tem um armamento como esse. Então, para vocês verem como é que esse pessoal está se articulando e como nossa polícia precisa ficar atenta e ainda pegar no pé dessa galera aí. Não é mesmo, Jorge e Bruna? É verdade. Só hoje, 3 apreensões grandes de armas pesadas. Ô, Suzy, você está falando ao vivo de Campo Grande. Você tem informações sobre a Força Nacional, a atuação dela aí em Cariacica também? Pois é, Bruna, uma informação que nós estamos buscando confirmar é a seguinte: o convênio com a Força Nacional, aqui com a Prefeitura de Cariacica, para agir dentro do município, estaria se encerrando agora no mês de maio, no dia 19.
As informações que nós temos é que esse convênio não vai ser renovado, ou seja, a atuação da Força Nacional terminaria agora, na metade do ano de 2021. Inclusive, nós acionamos a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça para saber detalhes sobre essa não renovação dessa estadia da Força Nacional aqui em Terras Capixabas, mas ainda não obtivemos resposta. O e-mail foi encaminhado e nós ainda não tivemos resposta da assessoria por conta disso. Mas as informações quase certas é que o convênio que se encerraria no dia 19 desse mês não seria renovado e, portanto, a Força Nacional deve deixar o município de Cariacica ainda no mês de maio. É com vocês aí no estúdio, Jorge, Bruna. Pois é, Suzy, obrigado, notícia preocupante. Queria fazer uma observação aqui, Suzy. Você e Bruna vieram trabalhar hoje mais bonitas, não é? Com a mesma calça, linda, né? Abre aí um pouquinho pra gente ver. Eu só vi o início ali da calça, pede pra ver. Demos match, olha ali, gente. Ó. As duas combinando, que bonito. As duas gente. Super combinando, Você bom vê, gosto. Nós temos um bom gosto, né, Bruninha? Verdade. Com certeza. Demos match, Não tem Suzy. jeito não, amigo. Valeu, obrigado. Obrigada, Suzy, bom trabalho. Tchau. Gente, a solidariedade no momento de pandemia. Em Vitória, mais de 1.500 quilos de alimentos foram arrecadados em doações. Eles serão destinados às famílias que estão sofrendo muito durante esse período. Chegamos na casa de Magno, na região de São Pedro, na capital. Dentro da pequena residência, com 2 cômodos, a esposa Marilza e as filhas, Sara, de 6 anos, Lorena, de 3 e Laís, de 1 aninho. No fogão, o jantar da família. E amanhã, Magno não sabe se a panela estará cheia, porque a geladeira está assim, completamente vazia. Bem difícil. As coisas igual hoje está difícil, eu fiz um bicozinho mesmo aí, comprei um arrozinho, um macarrão e é o que nós vamos comer hoje, amanhã eu já não sei. Magno é ajudante de pedreiro, está desempregado. A esposa não trabalha, fica em casa, cuidando das crianças. E com a pandemia do coronavírus, está difícil conseguir oferecer o básico às filhas. Nem durmo, porque eu fico preocupado que nós vamos comer no outro dia, eu já não consigo dormir. Tem vezes que eu fico a noite toda acordado às vezes. Por enquanto eu estou parado porque é por causa desse negócio de corona, mas quando aparece eu caio para dentro. Ou de vez em quando faço um bico aí, limpo um quintal, qualquer coisa que aparecer eu encaro. E além da família do Magno, segundo a Associação de Moradores aqui do bairro Santos Reis, que fica em São Pedro, em Vitória, outras 70 famílias também precisam de ajuda. E por isso, a Prefeitura de Vitória também iniciou uma campanha solicitando arrecadação de alimentos. Já foram arrecadados mais de 1.500 quilos de alimentos e 1.500 litros de leite. A secretária de Assistência Social de Vitória, Cíntia Schus, explica como os alimentos serão distribuídos no município. Solicitamos às pessoas que estão com a vacina agendada, se puderem e quiserem, doem alimentos não perecíveis e também kits de higiene. Se você não está com a sua vacinação agendada ainda, pode fazer a doação no pátio do estacionamento da Prefeitura. Ótima iniciativa, né? As doações estão sendo recebidas no estacionamento da Prefeitura de Vitória entre 8 da manhã e 7 da noite. Os postos de vacinação contra a Covid na capital também recebem os alimentos. Não é preciso fazer nenhum cadastro. Intervalo rápido no TN e já a gente traz em destaque: explosivos de guerra são apreendidos em Morro de Vitória. Morre Frei do convento que estava internado tratando a Covid-19. A importunação sexual e o drama vivido por capixabas. Muitas mulheres estão com medo de sair às ruas e se tornar vítimas. E você vai conhecer a Rapunzel Capixaba, mas ao invés de jogar as tranças, Dona Arinda joga a corda com mantimentos para doação. Um belo gesto de solidariedade. A gente volta rapidinho. Tem nenhum de volta, agora 12h16, e a gente fala agora de mais 2 mulheres que denunciaram um motorista suspeito de assédio. Todos os casos aconteceram em Barcelona, na Serra. O homem abordou as vítimas e se masturbou na frente delas. Um absurdo. Na semana passada, o TN mostrou o caso da Gabriela. Agora, outras 2 mulheres fizeram a mesma denúncia. Elas deram queixa na polícia, mas reclamam da forma como a ocorrência foi registrada, que não prevê pena para o suspeito. Há 3 meses, a Ana foi vítima de uma grave agressão que não deixa marcas físicas, mas que provoca pesadelos até hoje. Era véspera de Natal. Ana voltava do supermercado e foi abordada por um homem de carro
no meio da rua. Eu estava voltando do supermercado, quando eu estava chegando perto ali, próxima à praça do meu bairro, um homem me parou, ele estava dentro do carro. Ele me parou perguntando como ele fazia para chegar em Laranjeiras, né, que é um bairro aqui próximo a Barcelona. Nisso que eu percebi que ele estava meio inquieto, eu olhei para baixo para ver se talvez, né, ele tá me mostrando alguma arma, alguma coisa, e eu não tô conseguindo ver isso. Foi aí que eu vi que ele estava com o pênis para o lado de fora e estava se masturbando. Ana foi abordada em plena luz do dia, na principal avenida do bairro onde mora, em Barcelona, na Serra. A Andréia mora no mesmo bairro. Há 2 meses ela estava saindo da academia na mesma avenida e também foi abordada. A dinâmica do crime foi a mesma. Ele me pediu informação e nisso que eu fui passar a informação, ele, né, induziu que não tivesse entendido e eu fui explicar novamente. Foi aí que eu percebi que ele estava, né, com os órgãos, né, se masturbando, estava com os órgãos para fora. E eu fiquei muito nervosa e dei um passo para trás e ele arrancou com o carro e saiu. Os relatos da Ana e da Andréia são familiares para você? Na semana passada, a estudante Gabriela, que mora no mesmo bairro, contou à nossa equipe a história dela. Gabriela também foi vítima de um homem com as mesmas características e da mesma forma. A estudante até conseguiu uma filmagem que mostra o carro se aproximando dela. Eu vou dormir, ver a imagem. A noite passada eu sonhei com isso. É um trauma que vai ficar. Muitas mulheres que sofrem importunação sexual acabam se escondendo atrás do trauma, atrás da tristeza do que viveram. Mas a pergunta que fica é: por que as mulheres acabam se privando de viver, quando na realidade quem deveria estar privado da liberdade seria o criminoso? A resposta é muito simples, mas é revoltante. É que muitas mulheres, quando procuram por justiça, acabam encontrando descaso. Você se sente insegura, incapaz, porque, isso tecnicamente a pessoa vai presa, é crime, a gente não tem certeza disso, né? Então, mas as pessoas podem chamar, mas foi só isso que aconteceu, ainda bem que não aconteceu. Então a pessoa está esperando o quê? Eu ser estuprada, ser violentada, para o quê? Para tomar uma providência, né? Ou então está esperando essa pessoa abordar uma criança, uma adolescente, uma menor de idade, né? Porque eu acredito que o trauma numa criança, numa adolescente vai ser bem pior do que a gente que é adulta, né? As meninas fizeram um boletim de ocorrência, mas o registro das 3 entrou como contravenção, que não prevê pena alguma ao criminoso. Mas desde 2018, a importunação sexual é crime, previsto no Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 5 anos de prisão. A Lei 13.718/2018 veio criando o crime de importunação sexual através do artigo 215-A e automaticamente revogando o artigo 61 das contravenções penais, trazendo agora como crime, com pena de 1 a 5 anos, importunar sexualmente alguém sem a sua concessão, seja ele homem ou mulher, não importa. O ato, seja ele libidinoso, é crime, com pena de 1 a 5 anos, se transformando num crime comum. Sem a certeza de que o crime será ao menos investigado, as mulheres agora têm medo de encontrarem o criminoso novamente nas ruas. Estão traumatizadas. O que aconteceu em Barcelona, na Serra, infelizmente acontece todos os dias. Quantos relatos dentro dos ônibus, dentro de casa, no trabalho. Mulheres que muitas vezes se sentem culpadas pela agressão que sofreram. Nós mulheres, então, até comentei com a Andréia, a gente se sente o quê? Culpada. Parece que a culpa é nossa da pessoa chegar na gente e assediar a gente. Mas a roupa que vocês estão usando não dá o direito da pessoa fazer qualquer coisa com a gente. A mulher, ela muitas vezes se sente muito culpada nessa hora e envergonhada. Porque nós vivemos ainda numa sociedade machista que até numa hora desta existem frases muito cruéis, como o que ela fez para que isso acontecesse, com que roupa ela estava vestida. Isso inibe que a mulher grite, que a mulher peça socorro. E isso daí torna tudo pior. Bom, o que a mulher precisa numa hora dessa realmente é gritar e pedir socorro. E as pessoas que estão em volta precisam se sentirem responsáveis no sentido de prestar ajuda.
Pois é, a Polícia Civil diz que a tipificação no boletim de ocorrência é apenas um registro inicial que pode mudar conforme o andamento da investigação. O caso segue sendo apurado, mas detalhes não serão passados para preservar os trabalhos. A Polícia Militar encontrou ontem à noite 2 granadas no Morro dos Alagoanos, em Vitória. O primeiro explosivo tem alto poder de destruição e, de acordo com os militares que fizeram a apreensão, é de um modelo usado na Segunda Guerra Mundial. A granada estava escondida em uma casa e o dono conseguiu fugir pela janela do local. A namorada dele, de 17 anos, foi apreendida e levada para a delegacia. Na mesma residência, a PM encontrou arma, munições, colete à prova de balas e material para preparo e embalo da droga. Em outro terreno da região, outra granada foi apreendida. O esquadrão antibombas foi acionado e recolheu os artefatos. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um poço localizado entre os municípios de Boa Esperança e São Mateus, no norte do estado. O forte odor saindo do poço despertou a atenção de populares que acionaram a polícia e os bombeiros. Um militar foi amarrado a uma corda e desceu, confirmando a suspeita. O corpo estava coberto por muitos galhos em adiantado estado de decomposição. Ele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal para ser identificado e periciado. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, gente, se tem um lugar que está vazio durante a pandemia, é o Hemóis. O banco de sangue está com estoque bem baixo. Só para a gente ter uma ideia, para manter um estoque seguro por 4 dias, são necessárias 432 bolsas de sangue, mas hoje só tem 300. Geladeiras quase vazias que contrastam com cadeiras ociosas. Esta é a imagem do maior hemocentro do Espírito Santo, o Hemóis de Vitória. Por aqui, o estoque de sangue está 50% a menos do ideal. Está quase a conta-gotas. Não é porque a gente está numa pandemia que as outras doenças não existem. Então, além do Covid, a gente tem hoje todos os pacientes que a gente tem que atender com relação à transfusão sanguínea, pacientes crônicos, pacientes com doenças que são dependentes de transfusões sanguíneas contínuas e também pacientes que sofrem algum acidente, que precisam de transfusão. Com o aumento do número de casos e de mortes pela Covid-19, os doadores estão com medo de comparecer aos locais de doação. E a região metropolitana ainda está há quase 2 semanas sem transporte público. O aumento do Covid reflete diretamente no número de doações. Então as pessoas têm mais medo de sair de casa, ficam mais isoladas e aqui acaba refletindo bastante nesse estoque aí bem problemático e bem crítico que é o que a gente se encontra hoje na realidade. O Hemóis garante que respeita todas as medidas sanitárias para garantir a saúde de quem precisa doar. O Hemóis está preparado para receber vocês com todos os protocolos de segurança, a equipe está preparada com EPI, com higienização do local. Isso daí é a nossa prioridade número 1. Existe um distanciamento social ali na frente, na recepção, para não ficar muita gente acumulada, muita gente junta. Então a gente quer que vocês venham e estamos preparados sim para receber num ambiente seguro e apropriado para isso. Eu nunca tinha visto o Hemóis de Vitória como está hoje, tão vazio, tão sem doadores. E é difícil ser doador de sangue e não se sensibilizar com tamanha ausência. Por isso, doar na pandemia é mais do que necessário. Continua sendo um ato de amor. Pois é, o Hemóis de Vitória funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. Para ser um doador, tem que ter entre 16 e 69 anos. Quem já teve coronavírus pode fazer a doação após 30 dias, se não apresentar mais sintomas. Devido à pandemia, os atendimentos estão acontecendo por agendamento. O telefone de contato, anote aí, é o 3636-7920. Morreu nesta madrugada o frei Luiz Flávio Adame por conta da Covid-19. O frei já estava na intubação desde 25 de março, 4 dias após dar entrada no hospital particular na Serra. Frei Luiz nasceu em Vitória, tinha 72 anos e atualmente pertencia à Fraternidade Franciscana do Convento da Penha, onde tinha a função de atendente conventual. Outros 2 freis do convento seguem internados por conta da Covid-19. O guardião do convento, Frei Paulo Roberto Pereira e Frei Paulo César Ferreira. Outros 2 freis continuam em tratamento contra a doença, Freis Paulo César e Paulo Roberto. Também precisaram de atendimento hospitalar, mas sem gravidade.
Eles estão sendo acompanhados mais de perto pela equipe médica. Ainda no comunicado, a Fraternidade do Convento da Penha pediu orações e reforçou a importância das medidas de prevenção. Quinta-feira, 8 de abril, veja os destaques do jornal A Tribuna. Vila Velha começa a agendar hoje vacina para idosos de 60 a 64 anos. Na foto principal, nova onda de solidariedade nos bairros. Prefeituras da Grande Vitória adiam prazo para pagar IPTU. Adolescente tenta assaltar policial com arma de papelão e é preso. Em esportes, Vasco bate o Tombense e avança na Copa do Brasil. Indústrias negociam doses com o fundo russo. E veja ainda na edição de hoje. Noivos remarcam casamentos para 2022. Lotéricas vão funcionar todo dia para reduzir filas. E no caderno sobre rodas, novo Compass com motor 1.3 Turbo Flex. Jorge, você já ouviu falar na vovó Rapunzel? Não. Novidade, né? Ela mora em Nova Almeida, na Serra. Não é personagem de conto de fadas não, tá, gente? Ela é bem real e cerca de bondade quem precisa. Vamos conhecer, né? A nossa vovó Rapunzel é mais conhecida como Dona Arinda. Da varanda, ela não joga as tranças, mas faz melhor. Distribui alimentos, roupas e solidariedade. Dona Arinda, aquela avó que você respeita, que dá vontade de apertar de tão fofa. Aquela avó que faz bolo e pão caseiro, que cuida de cada plantinha como se fosse um neto. Para quem tem um grande coração, só regar as plantinhas acaba não sendo suficiente. E foi aí que a Dona Arinda percebeu que precisava também regar vidas do lado de fora da casa dela. Mas faz como? Se a gente está em meio à pandemia. Foi aí que ela recorreu à literatura infantil para poder ajudar a matar a fome de quem tem fome. Isolada em seu castelo da vida real, Dona Arinda é a Rapunzel da solidariedade. Ela não joga para baixo os longos cabelos cor de ouro, mas sim a cinta de um roupão velho. O que sobe e desce não é um príncipe encantado, mas uma baita ajuda que vem em forma de comida, de roupa, de esperança. Nesta história, a bruxa má é a fome. Quando as pessoas procuram que não tem condição, eu peço ajuda e as pessoas me ajudam a ajudar. E eu, claro, a gente fica com o coração doído querendo ajudar. Agora mesmo, ligou uma pessoa que a meninazinha está dormindo no chão, um pano no chão. Se eu teria um colchão de solteiro para doar. Eu já entrei em contato com uma pessoa e, graças a Deus, o colchão já está ali para doar para a pessoa mais tarde. A Elizabeth é uma das vidas que a avó Arinda rega sempre que é necessário. Beth mora com o marido e os 2 filhos. O companheiro e o filho mais velho sofrem com problemas de saúde mental. Quase toda a renda da casa precisa ficar na farmácia. Eu gasto muito com o medicamento do meu rapaz. O medicamento dele é muito caro, então para mim é muito difícil. Quem me ajuda muito é a Dona Arinda, me dá cesta básica, me dá roupa, me ajuda muito nas coisas que faltam lá dentro de casa. Fazer o bem é algo que a avó Rapunzel de Nova Almeida está acostumada, viu? Ela é atuante em projetos sociais da Igreja Adventista. Digamos que Dona Arinda adotou uma metodologia diferente e mais segura para continuar indo além sem olhar a quem. As pessoas me pedem as coisas, às vezes quando eu tenho eu dou. Mas quando eu não tenho, eu falo, olha, eu vou prometer a você de correr atrás. Aí eu ligo para alguém que já tem costume de ajudar, falo com os meus filhos, alguém da igreja. E muitas pessoas trazem, eu recebo ali pela cordinha, pelo cinto. Nesta história, a Rapunzel tem filhos, netos e um baita de um exemplo a ser seguido. A palavra até convence, mas puxar doação com cinta de roupão, arrasta. Nossa família é movida pelo amor ao próximo. Num momento tão difícil, nós nos cercamos entre nós mesmos, porque precisamos ter esse recolhimento social, mas ajudar ao próximo, ele é fundamental e é um legado que minha mãe tem deixado para nós, também com meu pai, que já não está mais conosco,
mas que nos trouxe e nos traz muita satisfação. Nós fazemos isso com muito amor e é uma história de muitos anos, graças a Deus. Enquanto houver risco, o padrão Rapunzel de qualidade e humanidade vai continuar. Para matar a bruxa da fome, solidariedade, fé e personagens que mudam de verdade a vida das pessoas. Eu me sinto muito feliz por estar viva ainda e poder aliviar um pouquinho da dor de alguém. Então eu acho que esse trabalho não é um trabalho que eu estou fazendo isso. Não, é um trabalho do amor de Deus em mim. E a trilha sonora combina bem com a Dona Arinda, né? Uma princesa. A senhora é mesmo uma fofa, Dona Arinda. Beijo pra você e parabéns aí por tanto carinho e dedicação ao próximo. As tranças da esperança, né? Quem quiser fazer parte da corrente do bem, da nossa vovó Rapunzel, pode entrar em contato com o telefone. O DDD é 28 99883 5872. É isso mesmo. 28 99883 5872. E a seguir tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. Eu já adianto que vai continuar chovendo, hein? Olha, e ainda, nada de comida fria, hein? O micro-ondas está com problema aí na sua casa? O Eustáquio tem a solução. Já já nos classificados do TN. A gente volta rapidinho. Estamos de volta. Vamos de previsão do tempo. A vinheta já até anunciou junto comigo, né, gente? A quinta-feira segue com tempo instável no Espírito Santo por causa da umidade dos ventos costeiros. Tem possibilidade de chuva passageira em todas as regiões. Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. A mínima fica em 20 graus e a máxima 27. A gente está vendo aí as imagens da Avenida Beira-Mar, bem pertinho do Penedo. O céu está com bastante nuvem, né? Por enquanto, a chuva está longe, né? É, tem um solzinho ali. Tem um solzinho ali Sol tímido. entre nuvens. Olha, gente, quem não gosta de uma comida quentinha, né? Mas a gente faz, depois guarda na geladeira e a gente sabe, esquentar na panela não é a mesma coisa. Ninguém merece ter que ficar lavando. E a comida também não fica a mesma coisa, né? O arroz dá uma inchadinha diferente, experiência própria, né? E se o seu micro-ondas está com problema, nós temos a solução. Coisa boa, gente. A gente tem, porque o nosso amigo do TN, Eustáquio, faz o atendimento na sua casa e orçamento também sem compromisso. Hora do Classificados do TN. Seu micro-ondas estragou? Não se preocupe, eu tenho a solução. Nós consertamos micro-ondas a domicílio. Vamos até sua casa, no conforto do seu lar, e fazemos o conserto do seu micro-ondas. Orçamento sem compromisso. Eu conserto o aparelho na sua frente. Dou garantia do serviço e as peças são originais. Então, se você estiver precisando, né, de o seu micro-ondas voltar a funcionar, pode contar com o meu serviço, estou à sua disposição. Bom demais, eu sempre esquento minhas coisas no micro-ondas, tá? Porque eu fico morrendo de preguiça de lavar a panela depois. Aí se deu problema, ninguém merece, né? Liga aí pro seu Arindo, gente. Para você participar também, é fácil, manda pra gente seu vídeo pelo 997922530, 997922530, classificado TN, tá sempre bombando. Pois é, gente. Então, ó, manda aí, põe seu celular de ladinho, não fica com vergonha. Muita gente fica com vergonha de aparecer, mas não precisa ficar com vergonha, tá? A gente encerra agora o jornal. Vamos encerrar? Vamos encerrando. Vamos encerrar o jornal. A gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã. 12h37. Tchau, tchau, gente. Vamos almoçar com comida de micro-ondas. Até amanhã.